O presidente Lula participará por videoconferência e solicitou ser informado sobre todos os detalhes da operação americana. Lula também avalia antecipar seu retorno a Brasília, encerrando o recesso mais cedo. O encontro reunirá ministros, assessores do alto escalão para avaliar a situação e qual a implicação dessa invasão para a América do Sul e os impactos para o Brasil, né, embora ainda não haja uma confirmação oficial de quais serão as autoridades que estarão presentes. Né, a gente sabe que o Mauro Vieira também entrou em férias no dia 21 de dezembro, mas que antes disso ele já havia manifestado preocupação com a concentração de força naval estadunidense no Caribe, né? O maior porta-aviões do mundo estava estacionado no Caribe já, né, para preparar esse golpe. Então, né, qualquer semelhança com outras tentativas e golpes levados a cabo pelos Estados Unidos não é mera coincidência. Mas é isso, atualizações. Então, o governo Lula, daqui uma hora, estará se reunindo para poder se posicionar sobre o assunto, né? Eu vi que o Gustavo Petro também já se posicionou, Kiko. Vou compartilhar aqui o posicionamento dele, né? Eu vi que você antes estava compartilhando aí o do Boric. Vou colocar aqui a declaração do Petro, também pelo X. O governo da República da Colômbia observa com profunda preocupação os reportes sobre a explosão e atividades aéreas não usuais registradas nas últimas horas na República Bolivariana da Venezuela, assim como uma consequente escalada de tensões na região. A Colômbia reafirma o seu compromisso irrestrito com os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, em particular o respeito à soberania e integridade territorial dos Estados, a proibição do uso e a ameaça do uso da força e a solução pacífica das controvérsias internacionais. Nesse sentido, o governo colombiano rechaça qualquer ação militar unilateral que possa agravar a situação ou colocar em risco a população civil. E aqui ele já traz essa questão aí da ONU, né? Gustavo Petro, acho que vai, né, numa questão aí que realmente é muito preocupante, né, Kiko? Que desde a invasão dos Estados Unidos ao Iraque, que a ONU vem perdendo sua legitimidade, né? O Conselho de Segurança da ONU constantemente sabotado pelos vetos dos Estados Unidos, né? A ONU cada vez mais inoperante nesse sentido. E aí a gente vê mais uma vez os Estados Unidos passando por cima da ONU, né? A gente viu ali naquele post do Marco Rubio que ele estava dando uma desculpa legal, né? Estava tentando já emplacar uma desculpa legal para essa violação da Carta das Nações Unidas, né? Falando sobre o cuidado com os Estados Unidos, né, com os cidadãos americanos. Uma outra tentativa de também usar essa desculpa, né, de que os Estados Unidos não estaria violando a Carta das Nações Unidas é justamente aquela história do terrorismo, né, que eles estavam já bombardeando alguns barcos na costa e dizendo que o tráfico de drogas era terrorismo, e aí no final do ano passado declararam que o Maduro era o líder de uma facção criminosa, um cartel, né, que supostamente existiria, que esse cartel, inclusive, é um cartel que não há uma comprovação de sua existência, né? Seria um cartel liderado por generais da Venezuela, e que é uma teoria da conspiração. Nunca houve evidências de que existisse, de fato, um cartel de drogas na Venezuela comandado por generais, mas no final do ano passado, os Estados Unidos, né, o Trump, declarou que esse grupo existia e era um grupo terrorista, e isso foi usado para bombardear, né? E a gente viu os idiotas aqui da extrema-direita querendo dizer que o tráfico de drogas no Brasil também era terrorismo, que as facções criminosas brasileiras são terroristas também. Querendo o quê? Justamente isso, né? Então, olha que perigo, que irresponsáveis esses canalhas da nossa história, Tarcísio e, enfim, todos esses, né? Né, o Cláudio Castro, enfim, todos esses canalhas aí que estavam querendo que o Brasil considerasse terrorismo o tráfico, justamente para abrir essa possibilidade dos Estados Unidos fazer uma intervenção e atropelar a soberania. Isso aí, deixa eu mostrar mais algumas. Mira, huevón, durísimo, chamo. Ya vas a ver un incendio, pero una vaina. Oye, marico, algo está pasando. Verga, marico. Ignacio, ¿qué vaina en el aeropuerto, papá? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Aqui. Que desespero, hein? Caramba.
dos ataques foi onde está o corpo do Chaves. Eu vi isso, mausoléu do Chaves. Mamá huevo, qué locura. Moscaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda porque tú no estás explotando. Mierda, marico, se prendió el peo en esa mierda, ¿oyó? Huevo. Marico, qué locura. Marico, llegamos a tiempo a la casa, ¿oyó? Marico, mira esa mierda. Que terror, hein? Nossa, terror total. Que terror. Total. É isso que a extrema-direita quer para o Brasil, gente. Tenham claro que essas imagens aí é o que o Cláudio Castro, o Tarcísio e aquele grupo de governadores que estava pedindo para que o tráfico de drogas seja, que as facções criminosas brasileiras sejam consideradas terroristas, é isso que eles estão querendo para o nosso país. Tenham noção de que é isso. E Kiko, acho que uma coisa que também vale a pena a gente conversar, né, eu já tinha comentado antes, a gente está mostrando imagens da Telesur e da Al Jazeera, que estão fazendo uma cobertura muito interessante, né, e acho que a gente precisa falar também sobre como que a nossa mídia está olhando para isso, né, para variar com a mídia hegemônica brasileira com uma postura lambe-botas, né, realmente assim, repetindo o que a cobertura americana fala, né, usando os mesmos termos, né, enquanto a gente vai ver na Telesur, na Al Jazeera, numa cobertura mais contra-hegemônica, sendo falado o que de fato está acontecendo, como sequestro de um chefe de Estado, violação da soberania, terrorismo de Estado, pirataria naval ou aérea, né, a gente vai ver na nossa mídia aí termos como ofensiva, operação, fim da ditadura, Maduro preso, né, então a gente vê que vem uma carga já ideológica na maneira como essa cobertura está acontecendo, né, a gente, quando vê esses vídeos, né, e a Al Jazeera tá mostrando bastante as cenas ali, a gente pensa no sofrimento civil, né, isso acaba sendo ressaltado por essas coberturas, né, que o bombardeio está sendo feito em áreas urbanas, né, que há uma ilegalidade da ação unilateral dos Estados Unidos sem aval da ONU, de que existe uma resistência popular, né, enquanto que na grande mídia a gente vai ver quase que uma celebração da eficiência militar dos Estados Unidos, né, o foco na figura do Maduro como um alvo, né, e uma repercussão do tweet do Trump sem uma contestação jurídica do que está acontecendo ali de fato, né. E aí a gente vê também que no caso da Telesur eles estão em loco, né, a Al Jazeera tem jornalistas em loco, como a Lúcia Newman, né, uma correspondente que está lá diretamente, enquanto que no Brasil a gente tem uma análise de ar-condicionado, né, reproduzindo o que a Reuters e a AP, a Associated Press e o Departamento do Estado dos Estados Unidos estão divulgando, né, então a mídia brasileira, mais uma vez, na sua omissão e na sua cumplicidade, né, fazendo um jornalismo de home office, né, numa torcida versus dar a notícia, né, e aí a gente tem algumas vozes isoladas aí, né, eu vi, acho que o deputado Glauber Braga já saiu dizendo que é uma ameaça direta ao Brasil. Estou tentando achar um vídeo aqui, mas eu perdi, porque a timeline do Instagram atualizou, mas é isso, né, a mídia brasileira já naquela postura, né, a mídia hegemônica brasileira já naquela postura lambe-botas, quase aplaudindo a eficiência dos militares americanos, né, sendo que são os incompetentes, na verdade, né. Claro, tem um poder bélico absurdo, e com isso eles conseguem, né, na força bruta levar, mas aquela tentativa de 2020 que foi orquestrada pelos Estados Unidos foi feita com mercenários, e a ideia era tentar fazer o que está acontecendo agora também, só que de uma maneira mais terceirizada, né, e agora o que a gente tem é os Estados Unidos sem pudor, né, porque o Trump ele é mais descarado mesmo, né,
Eu me lembro que na ocasião da primeira eleição do Trump, né, entrevistaram o Julian Assange e perguntaram para ele se ele não se sentia culpado por ter sido um dos principais responsáveis pela eleição do Trump por conta dos vazamentos dos e-mails da Hillary Clinton que aconteceram pelo Wikileaks, né? E ele falou, olha, eu não me sinto culpado porque, na verdade, a política americana é essa. A diferença entre o Trump e a Hillary é que a Hillary, ela circula nos salões europeus e seria menos explícita no que ela estaria fazendo e seria mais louvada pelos líderes mundiais como se fosse uma líder razoável, enquanto que o Trump escancara a política americana. Então, de certa forma, ele deixa mais óbvio e mais explícito a política americana e o modus operandi dos Estados Unidos, né?